Fala de direitos humanos e diversidade, estamos falando de dimensões da própria identificação do ser humano como ser humano. Nós não somos pessoas sem a dimensão da diversidade e às vezes esquecemos disso. Somos pessoas compostas de várias dimensões. Nós temos gênero, nós temos orientação sexual, nós temos raça, nós temos diferentes habilidades físicas, temos diferentes idades, né? Então isso faz com que todos nós e cada um de nós seja único e ao mesmo tempo seja diferente. E é essa dimensão da diversidade que é primordial. E gênero e sexualidade, orientação sexual, como queira chamar, estão dentro, porque nós todos somos seres que vivemos essa dimensão. Seja ou não lidando com ela, né? Seja ou não enfrentando preconceitos, porque dependendo do gênero com o qual você se identifica, ou dependendo da sua orientação sexual, você pode ser discriminado ou discriminada na sociedade. E o grande desafio é valorizar as diferentes dimensões do gênero e as diferentes dimensões da sexualidade. O Brasil tem passado por grandes mudanças na questão de gênero. Nós tivemos agora uma presidenta, né, e isso faz grande diferença na representatividade das mulheres nos espaços de poder. O grande desafio hoje, na questão de gênero no Brasil, é reconhecer o direito de todas as mulheres serem entendidas como mulheres, e eu estou falando aqui da questão transexual, por exemplo, que nós temos mulheres transexuais que querem ser reconhecidas como mulheres, e na questão da orientação sexual, o grande desafio que se tem hoje nas dimensões discriminadas, que são da homossexualidade, da bissexualidade, você vai ter o grande desafio de enfrentar as políticas públicas que querem ser feitas contra essa população. O grande desafio é implementar políticas públicas que recebam essa população, que acatem o seu direito, a sua livre expressão da sua orientação sexual e as suas especificidades. Então, hoje no Brasil, o grande desafio é, politicamente, principalmente no executivo, haver políticas eficazes para a população com foco na questão de orientação sexual. E no caso de gênero, o reconhecimento das pessoas, reconhecimento do direito das pessoas à sua identidade de gênero. É o Brasil. País conhecido mundialmente por ser um país de belezas naturais, belas praias, conhecido também pelo carnaval, pelo futebol, mas também é conhecido pelos seus contrastes, onde muitas vezes a desigualdade social é vista a olho nu de forma extrema. Apesar de ser um país rico em recursos naturais e com o PIB figurando sempre entre os 10 maiores do mundo, o Brasil é um país extremamente injusto no que diz respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Um país rico, porém com muitas pessoas pobres devido ao fenômeno da desigualdade social que é elevado. Alguns pesquisadores da área social e econômica atribuem essa elevada desigualdade social no Brasil a um contexto histórico que culminou numa crescente evolução do quadro no país. Mesmo sendo uma nação de dimensões continentais e riquíssima em recursos naturais, o Brasil desponta uma triste contradição de estar entre os 10 países no mundo com o PIB mais alto e, por outro lado, estar sempre entre os 10 países com maiores índices de disparidade social. E se o Meteoro tentasse explicar a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? Ah, mas aí você quer transformar esse canal numa coisa de comunista. Não dá para superestimar a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Depois dos campos de concentração, depois dos mais de 70 milhões de mortos, ficou claro que se a humanidade fizesse tudo de novo e do mesmo jeito, ela corria um risco muito sério. A Organização das Nações Unidas veio para tentar unir o mundo em torno de alguns objetivos comuns a todas as nações e também para tentar dar alguma estabilidade política para um mundo que estava devastado.
Fundada em 1945, a ONU afirmava já no seu primeiro documento que nascia com fé nos direitos humanos fundamentais, com o compromisso de afirmar o valor da pessoa humana e com a intenção de reconhecer que homens e mulheres devem ter direitos iguais. Era um começo, mas ainda não era o suficiente. Nos anos seguintes, os países membros da ONU se esforçaram para colocar esses conceitos em um documento próprio. Era preciso que todos os membros entrassem em um consenso sobre quais são os direitos fundamentais de todos os seres humanos. Esse consenso levou 3 anos para ser atingido. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão a ser seguido por todos os povos e todas Em um as relatório da nações. ONU, que foi divulgado em julho de 2010, o Brasil aparece com o 3º pior índice de desigualdade no mundo. E se tratando da diferença e distanciamento entre os ricos e pobres, fica atrás no ranking apenas de países muito menores e muito menos ricos, como o Haiti, a Madagascar, Camarões, Tailândia e África do Sul. A ONU mostra ainda neste estudo a falta de acesso à educação de qualidade, uma política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade da população em desfrutar de serviços básicos oferecidos pelo Estado, como saúde, transporte público e saneamento básico. Muitas pessoas e instituições que estão à frente de iniciativas que visam diminuir e, quem sabe, acabar com o problema da desigualdade social no Brasil. Estas apontam uma difícil fórmula que deve aliar democracia com eficiência econômica e justiça social como uma solução viável para o problema. Mesmo com a Constituição Federal e diversos códigos e estatutos assegurando o acesso à educação, à moradia, à saúde, à segurança pública, além de autonomias econômicas e ideológicas, a realidade que se vê ainda é distante do que se reza nos direitos do cidadão brasileiro. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais. Segundo dados obtidos da ONU, em 2005, o Brasil era a 8ª nação mais desigual do mundo. É evidente que essas variáveis contribuíram intensamente para que a desigualdade brasileira permanecesse por séculos em patamares inaceitáveis. Todavia, a desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas décadas. A flagrante concentração de renda, o desemprego, a fome, que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade infantil, a baixa escolaridade e a violência, essas são expressões do grau a que chegaram a desigualdade social no Brasil. Dentre milhares de brasileiros, a maior parte deles são exemplos de garra, de persistência, de perseverança e principalmente de luta e batalha pelos seus sonhos.